No deserto da tentação, capítulo 23. Condescendência própria disfarçada de religião. Cristãos professos tomam parte em festividades e cenas de divertimentos que degradam a religião de Jesus Cristo. É impossível que estes que desfrutam das numerosas reuniões sociais e festivas da igreja somente por prazer tenham um amor ardente e sagrada reverência por Jesus. Suas palavras de alerta e instruções não têm nenhuma repercussão na sua mente. Deveria Cristo vir a essas reuniões que são absorvidas em brincadeiras e divertimentos frívolos, onde a melodia solene de sua voz fosse ouvida em bênção, dizendo: "Paz esteja nesta casa"? Como poderia o Salvador do mundo alegrar-se com cenas de divertimento e leviandade? Os cristãos e o mundo unem-se em um coração e espírito nestas ocasiões de festas. O homem de dores, que experimentou as angústias, não será bem-vindo nestes lugares de diversão. Os amantes do prazer e da suntuosidade, imprudentes e frívolos, ajuntam-se nos salões e o esplendor e os enfeites da moda são vistos por todos os lados. Os ornamentos das cruzes de ouro e pérola, que representam o Redentor crucificado, adornam as pessoas. Mas aquele a quem estas joias altamente preciosas representam não tem valor e não é bem-vindo nas reuniões. Sua presença seria um constrangimento em suas hilaridades e divertimentos sensuais, lembrando-os do dever negligenciado e trazendo-lhes à lembrança pecados ocultos que lhes produziriam semblante pesaroso e olhos tristes e lacrimosos. A presença de Cristo seria positivamente dolorosa nestes ambientes de prazer. Certamente ninguém o convidaria para lá, porque seu semblante está assinalado por tristeza maior do que a dos filhos dos homens, por causa destes divertimentos que tiram Deus da mente e tornam a estrada atraente para o pecador. Os encantamentos destas cenas excitantes pervertem a razão e destroem a reverência pelas coisas sagradas. Ministros que professam ser representantes de Cristo frequentemente lideram estes divertimentos frívolos. Vós sois, disse Cristo, a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. De que maneira a luz da verdade brilha daquele que é fútil e só busca o prazer? Os professos seguidores de Cristo, que cedem ao divertimento e às festividades, não podem ser participantes dos sofrimentos de Cristo. Não têm nenhum senso dos seus sofrimentos. Não têm interesse em meditar sobre despreendimento e sacrifício. Têm pouco interesse em estudar sobre estes pontos que assinalam a história da vida de Cristo, sobre os quais repousa o plano da salvação, mas imitam o antigo Israel, que comeu e bebeu e levantou-se para divertir-se. A fim de copiar corretamente um modelo, devemos estudar cuidadosamente o seu desenho. Se realmente devemos vencer como Cristo venceu, devemos misturar-nos na companhia dos que são santificados e glorificados diante do trono de Deus. É da mais alta importância que estejamos familiarizados com a vida de nosso Redentor e que neguemos a nós mesmos como fez Cristo. Devemos enfrentar as tentações e transpor obstáculos através de labutas e sofrimentos e, em nome de Jesus, vencer como ele venceu. A grande tentação de Jesus no deserto quanto ao apetite visava deixar ao homem um exemplo de despreendimento. Este prolongado jejum tinha em vista convencer os homens quanto à pecaminosidade das coisas às quais o professo cristão cede. A vitória que Cristo ganhou no deserto visava mostrar ao homem a pecaminosidade das coisas em que eles têm tido tanto prazer. A salvação do homem estava na balança,
para ser decidida pela tentação de Cristo no deserto. Se Cristo saísse vitorioso sobre o apetite, então haveria a possibilidade do homem vencer. Se Satanás ganhasse a vitória através de sua sutileza, o homem estaria escravizado ao poder do apetite, numa cadeia de condescendência sobre a qual não poderia ter poder moral para quebrá-la. Unicamente a natureza humana de Cristo nunca poderia ter suportado esse teste, mas seu poder divino, combinado com a natureza humana, ganhou a vitória infinita em favor do homem. Nosso representante nesta vitória levantou a humanidade na escala de valor moral diante de Deus. Os cristãos que compreendem o mistério de piedade, que têm um alto e sagrado senso da expiação, que reconhecem nos sofrimentos de Cristo no deserto uma vitória ganha para eles, verão tão assinalado contraste entre estas coisas e as reuniões da igreja em busca de prazeres e condescendência com o apetite, que se voltariam com desgosto destas cenas de festanças. Os cristãos deveriam fortalecer-se grandemente, comparando honesta e frequentemente sua vida com a verdadeira norma, a vida de Cristo. As numerosas reuniões sociais, festivais e piqueniques que constituem uma tentação ao apetite exagerado e aos divertimentos, os quais levam à leviandade e ao esquecimento de Deus, não podem encontrar sanções no exemplo de Cristo, o Redentor do mundo, o único padrão seguro que o homem deve copiar se deseja vencer como fez Cristo. Apresentamos a norma infalível para todos os cristãos. Disse Cristo: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A luz do céu deve ser refletida ao mundo através dos seguidores de Cristo. É obra vitalícia dos cristãos dirigir a mente dos pecadores a Deus. A vida do cristão deve despertar no coração dos mundanos uma visão mais elevada da pureza da religião cristã. Isto fará dos crentes o sal da terra, o poder salvífico no mundo, porque um caráter cristão bem desenvolvido é harmonioso em todas as suas partes. Tememos pela juventude de nossos dias por causa do exemplo que lhes é dado por aqueles que professam ser cristãos. Não podemos fechar a porta da tentação à juventude, mas podemos educá-la para que suas palavras e ações possam ter uma influência direta sobre sua felicidade ou miséria futuras. Serão expostos à tentação. Encontrarão inimigos dentro e fora, mas devem ser instruídos a permanecer firmes na sua integridade, tendo princípios morais para resistir à tentação. As lições dadas à nossa juventude por professores cristãos amantes do mundo estão fazendo um grande mal. As reuniões festivas, as glutonarias, as loterias, as cenas mudas e representações teatrais estão fazendo um trabalho que produzirá um registro com seu fardo de resultados para o juízo. Sancionada pelos professos cristãos debaixo de uma roupagem de beneficência cristã, a fim de coletar recursos para pagar despesas da igreja, tem sua influência sobre a juventude, tornando-a amante dos prazeres, mais do que amante de Deus. Pensam que se os cristãos podem incentivar estas loterias e interessar-se nelas e em cenas de festividades e relacioná-las com coisas sagradas, por que eles não estariam certos em interessar-se por loterias e entrar em jogos a fim de ganhar dinheiro para propósitos especiais? É plano estudado de Satanás vestir o pecado com roupagem de luz,
para esconder sua deformidade e torná-lo atraente. Pastores e povo que professam a justiça estão se unindo ao adversário de nossa alma, ajudando-o em seus planos. Nunca houve tempo em que cada membro da igreja devesse sentir sua responsabilidade de andar humilde e circunspectamente diante de Deus, como no presente. Filosofias vãs, falsos credos e infidelidade estão aumentando. Muitos dos que tomam o nome de seguidores de Cristo estão, através de um coração orgulhoso, buscando popularidade e se desviando dos marcos estabelecidos. Os claros mandamentos de Deus em sua palavra são descartados porque são considerados comuns e ultrapassados, enquanto as teorias vãs e vagas atraem a mente e satisfazem a imaginação. Nestes cenários de festividades na igreja, há uma união com o mundo que a palavra de Deus não justifica. Cristianismo e mundanidade estão unidos nessas reuniões. Mas o apóstolo pergunta: porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando estivermos aptos a compreender as tentações e vitórias do Filho de Deus no severo conflito com Satanás, teremos uma ideia mais correta da grandeza da obra diante de nós, a fim de vencermos. Satanás sabia que, se falhasse, sua situação seria desesperadora. Se tivesse êxito e ganhasse a vitória sobre toda a raça humana, pensou, sua vida e reino seriam estabelecidos. Nas reuniões caracteristicamente cristãs, Satanás lança suas vestes religiosas sobre os prazeres ilusórios e folguedos profanos, para dar-lhes a aparência de santidade, e a consciência de muitos é tranquilizada porque os meios levantados vão para custear as despesas da igreja. As pessoas recusam dar por amor de Cristo, mas por amor ao prazer e à condescendência com o apetite por motivos egoístas, estão prontas a gastar seu dinheiro. É porque não há poder nas lições de Cristo sobre beneficência, no seu exemplo, na graça de Cristo sobre o coração para levar os homens a glorificar a Deus com seus recursos, que se tem de recorrer a tal método a fim de sustentar a igreja? O dano infligido à saúde física, mental e moral nestas cenas de divertimentos e glutonarias não é pequeno. O dia final do ajuste de contas mostrará almas perdidas por causa da influência destas cenas de divertimentos e frivolidade. É fato deplorável que considerações sagradas e eternas não tenham poder para abrir o coração dos professos seguidores de Cristo, levando-os a dar ofertas voluntárias para o sustento do Evangelho, devido à tentação de festividades e alegrias generalizadas. É uma triste realidade que estas instigações prevaleçam, ao passo que as coisas sagradas e eternas não tenham força para influenciar o coração a participar da obra de beneficência. O plano de Moisés no deserto, a fim de levantar meios, foi muito bem sucedido. Não houve nenhuma exigência compulsória. Moisés não fez grande festividade, nem convidou o povo para um lugar de alegria, dança e divertimento em geral. Também não instituiu loterias ou alguma coisa profana, a fim de obter recursos para erigir o tabernáculo de Deus no deserto. Deus ordenou a Moisés que convidasse os filhos de Israel a trazer suas ofertas.
Moisés aceitava as dádivas de cada pessoa que dava voluntariamente de coração. Mas as ofertas voluntárias vieram em tão grande abundância que Moisés proclamou que já eram suficientes. Deviam cessar seus presentes, pois deram abundantemente mais do que se poderia usar. As tentações de Satanás são bem-sucedidas com os professos seguidores de Cristo quanto à condescendência com o prazer e o apetite. Vestido como anjo de luz, ele citará as Escrituras para justificar as tentações que coloca diante dos homens para induzi-los ao apetite e prazeres mundanos que se adaptam ao coração carnal. Os seguidores professos de Cristo são fracos em poder moral e são fascinados pela sedução apresentada diante deles por Satanás, e assim ele ganha a vitória. Como olha Deus para as igrejas que são mantidas por estes meios? Cristo não pode aceitar estas ofertas, porque não são oferecidas por amor e devoção, mas são uma idolatria egoísta. Todavia, o que muitos não fazem por amor a Cristo, farão por amor a delicadas iguarias, a fim de satisfazer ao apetite, e por amor aos divertimentos mundanos, com o fim de satisfazer ao coração carnal. O conflito de Cristo com Satanás no deserto será considerado com sagrado interesse por todos os verdadeiros seguidores de Cristo. Deveríamos ter um sentimento de profunda gratidão ao nosso Redentor pelos ensinos do seu próprio exemplo sobre como resistir e vencer a Satanás. Jesus não buscou os lugares de alegrias e festividades para obter a vitória tão essencial à nossa salvação, mas ele foi ao desolado deserto. Muitos nem mesmo contemplam esta cena do conflito de Cristo com o chefe caído. Não simpatizam com o seu Redentor. Alguns chegam a duvidar de que ele realmente sentiu fome aguda na abstinência de alimento durante o período de 40 dias e 40 noites. Aquele que sofreu morte de cruz no Calvário certamente sofreu a mais cruciante fome, semelhante à sua morte por nós. Tão logo começaram os sofrimentos da fome, Satanás estava pronto com suas tentações. Temos para combater um inimigo muito vigilante. Satanás adapta suas tentações às nossas circunstâncias. Em cada tentação, ele apresentará alguma insinuação, alguma coisa aparentemente boa para se ganhar. Mas em nome de Cristo podemos ter vitória, resistindo aos seus enganos. Já se passaram mais de 1800 anos desde que Cristo andou na terra como um homem entre os homens. Encontrou abundantemente sofrimentos e misérias por todos os lados. Que humilhação por parte de Cristo, pois, apesar de subsistir em forma de Deus, tomou sobre si a forma de servo. Era rico nos céus, coroado de glória e honra, e por nossa causa se tornou pobre. Que ato de condescendência do Senhor da vida e glória, a fim de levantar o homem caído. Jesus não veio aos homens com ordens e ameaças, mas com amor sem paralelo. Amor gera amor, e assim, o amor de Cristo manifestado na cruz procurou e ganhou o pecador, achegando-o arrependido à cruz, crendo e admirando as insondáveis profundidades do amor de Deus. Cristo veio ao mundo a fim de aperfeiçoar um caráter justo para muitos e elevar a raça caída, mas somente uns poucos dos milhões de nosso mundo aceitam a justiça e a excelência de seu caráter e satisfarão os requisitos exigidos para assegurar sua felicidade. Suas lições de instruções e sua vida santa, se fossem seguidas, evitariam o fluxo da miséria física e moral que tanto tem contaminado a imagem moral de Deus no homem, que escassamente se assemelha ao nobre Adão como era no Éden, na sua santa inocência. Cada proibição de Deus visa a saúde e bem-estar do homem. A obediência a todos os requisitos de Deus
trará paz e felicidade isentas de vergonha ou reprovações da consciência. Contudo, pouquíssimos dos cristãos do mundo estão seguindo seu mestre através da humildade obediente, progredindo na santidade e perfeição de caráter cristão. A intemperança e a licenciosidade estão aumentando assustadoramente e sendo praticadas em grande parte sob o manto do cristianismo. Este deplorável estado de coisas não é porque os homens são obedientes à lei de Deus, mas porque seu coração se levanta em rebelião contra os seus santos preceitos. Arrependimento para com Deus por termos transgredido sua lei e fé em Jesus Cristo são os únicos meios pelos quais podemos ser elevados à pureza de vida e reconciliação com Deus. Fossem compreendidos plenamente todos os pecados que trouxeram a ira de Deus sobre cidades e nações, veríamos serem o resultado de apetites e paixões não controlados.